Olá a todos, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, por estarem conosco nessa nova atividade da SOBED, comemorando o Dia do Endoscopista. Essa é a nossa semana do Dia do Endoscopista. Estamos com uma outra atividade, uma atividade bastante importante, bastante esclarecedora em função de tudo que vem acontecendo conosco nessa fase difícil da pandemia. Então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado ao Jairo, nosso ex-presidente, a Ana Zúcaro, que vão fazer as apresentações desse nosso ilustre convidado, e lembrá-los que no final da apresentação nós vamos fazer um sorteio de algumas inscrições dos nossos próximos eventos, e no final faremos esse sorteio. Então, Jairo, uma boa noite, Ana, Benilton, uma boa noite, a palavra é sua, Jairo, vamos em frente. Boa noite a todos. É uma honra estar apresentando junto com a Ana Zúcaro, que convidou o Dr. Benilton, o professor Benilton, para nos falar um pouquinho sobre a vida profissional e o bem-estar pessoal do médico e do endoscopista em particular, né, os dilemas que nos assolam nesse século XXI. E eu fiquei muito feliz porque é um tema que nos agrada e que faz parte do nosso dia a dia e das nossas, consequentemente, das nossas preocupações. O Dr. Benilton foi convidado e aceitou, e gostaria já de antemão de agradecer a sua participação pela Ana, e eu pedi à Ana que eu apresentasse, porque eu já o admiro há bastante tempo, pelas apresentações que já vinha acompanhando e as reflexões que já vi no Café Filosófico e outras plataformas onde ele se apresenta de forma tão interessante e educativa a respeito de temas filosóficos, principalmente. Mas, para os que não conhecem o professor, o professor Benilton é um médico brasileiro, professor adjunto do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, membro da ONG, eu acho isso muito importante, da Casa da Árvore, que é um órgão de inclusão extremamente importante, e ele tem se dedicado às ciências do estudo da mente e das identidades culturais, né, com todas as suas atividades profissionais relacionadas principalmente a esses dois temas. Me corrija, professor, se eu estiver enganado, tem muito mais coisa para se falar, mas eu acho que nessas poucas palavras a gente consegue resumir bem o tamanho e a sua importância, né? Mas, além de apresentá-lo, eu gostaria de apresentar também a nossa sociedade, que também o senhor já conhece, com certeza, mas que é uma sociedade jovem. Nós temos 46 anos como sociedade médica, nós nos reconhecemos como Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, nós somos uma sociedade que busca agregar todos os especialistas em endoscopia digestiva no país. E, mesmo jovens, nós já temos um trabalho extremamente profícuo, interessante, interessado na formação de profissionais, de especialistas de alto nível para a prática médica em endoscopia digestiva. Sendo assim, a questão da nossa identidade como endoscopia, ela é extremamente, como endoscopistas, ela é extremamente relevante, e a questão do bem-estar dos médicos endoscopistas também é para a nossa sociedade. E tudo que diz respeito a esse bem-estar. E isso diz respeito à conscientização, aprendizado, amadurecimento e à sua saúde mental, né? Isso refletido no trabalho árduo que nós realizamos no nosso dia a dia, na pouca e baixa remuneração, no tempo imenso que temos de gastar com o nosso trabalho e com as poucas condições que nós temos para gastar e procurar o nosso bem-estar, né? Como bom mineiro, eu não poderia deixar de parafrasear o nosso querido Guimarães Rosa. Há pouco eu falava com a Ana, que eu achava que, pelo que eu já tinha ouvido das suas palestras, eu achava que o senhor deveria ser um grande admirador do Guimarães. Imaginei, embora não tenha conversado com o senhor sobre isso, mas eu gostaria de citar duas falas pequenas dos livros dos personagens do Guimarães, né, e que diz respeito com o nosso tema, e que diz respeito com a questão da identidade, e, no caso, transferindo a identidade dos personagens para a identidade de nós médicos. A primeira é que só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso para a loucura. E dando sequência, quem sabe direito o que uma pessoa é? Antes sendo, julgamento ele é sempre defeituoso,
porque a gente julga o que já é passado. O nosso bem-estar pela compreensão passa, né, necessariamente pela compreensão e amadurecimento em relação a todas essas questões que nós já citamos. E é uma honra para nós todos, endoscopistas, pertencentes ou não à nossa sociedade de endoscopia, ouvir as suas considerações e reflexões sobre esse tema, que é muito relevante para a sociedade de endoscopia no Brasil. Muito obrigado. Querido amigo, por favor. Ok. Somos todos ouvidos. Ok. Boa noite, Ana, Ricardo, Jairo e todos vocês que estão aí me vendo. Estranhamente eu não vejo, mas, enfim, é a pandemia. Quando eu conversei com a Ana sobre esse tópico, esse tema, né, da vida profissional e do bem-estar pessoal, a gente ficou pensando o que seria... É um tema vasto que poderia ser abordado de muitas maneiras, né? E eu vou trazer algumas considerações para a gente poder conversar, partindo das seguintes premissas sobre o que é bem-estar, o que é saúde mental, saúde de uma maneira geral, saúde mental em particular. Eu acho a definição da Organização Mundial de Saúde, que é o estado de completo bem-estar físico, social e mental, físico, mental e social, ele é uma definição que não ajuda muito a gente, porque é uma espécie de utopia inatingível. Tudo bem, é um horizonte, mas é tão longe, tão longínquo, que não ajuda a gente a entender como é que a gente se mexe de uma maneira diferente para poder viver uma vida interessante. Eu acho que essa é uma definição de saúde que vale a pena a gente manter. É mais modesta. É a sensação, é a experiência de ter uma vida interessante, uma vida que vale a pena ser vivida. E isso significa, eu acho, duas coisas, que eu só vou apontar para começar a falar o que eu quero e depois, no final, quem sabe a gente volta para destrinchar um pouco isso. A primeira coisa é que saúde não é ausência de doença. Saúde, ao contrário, é a possibilidade de ficar doente e se recuperar. Essa ideia não é minha, é de um filósofo francês da medicina e da biologia, Georges Canguilhem. A saúde, ela é a expressão de algo que é inerente à vida, que é o que ele chama de normatividade biológica, que é essa força da vida que busca sempre se recuperar, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima em qualquer tombo que as injunções nos impõem. É o movimento de recuperação, de preservação da força. Isso é a saúde. É um exercício, não é um estado, né? É uma espécie de posição do organismo e uma posição subjetiva, que é, assim, para o que der e vier, você está disposto a usar o que tem. E, às vezes, o que você tem não é suficiente para ter uma superação total, mas é o bastante para poder, de novo, você conseguir ter uma vida que você acha interessante, que vale a pena ser vivida. Ou seja, normatividade psíquica, digamos assim, e isso significa uma capacidade, e aí eu vou usar a expressão que é do vocabulário comum, mas que é utilizada por um psicanalista famoso, Winnicott, Donald Winnicott, em inglês, que dizia que uma das expressões da saúde mental de alguém é a preservação da capacidade de brincar, não de jogar. Jogar é você seguir regras. Você joga xadrez, não é igual a damas, né? Vôlei não é igual a handball. Brincar é o que as crianças fazem. É uma espécie de experiência lúdica, de experimentação do mundo, o tempo todo inventando coisas que produzem encantamento. Isso é saúde. Bom, todos aqui estamos partindo acho que do ponto da premissa de que a vida do médico não está para peixe. A nossa vida, do médico de uma maneira geral, né? É claro que, quando eu falar aqui, a gente vai ter que falar em generalizações que, se a gente fosse fazer um estudo mais aprofundado, não poderia fazer. Falar da medicina no Brasil não é a mesma coisa de falar da medicina
nos Estados Unidos, ou outro modelo na Inglaterra ou na França. O Brasil tem particularidades que todos nós aqui conhecemos. Mesmo no Brasil, a gente vive uma realidade muito diferente quando a gente pensa o que é a medicina pensada no modelo do SUS, o que é a medicina pensada no modelo liberal dos consultórios, o que é a medicina pensada no modelo dos seguros de saúde, dos planos de saúde. São maneiras de entender a saúde e, portanto, são maneiras de montar, gerenciar, avaliar, remunerar e praticar a medicina muito diferentes. Então, quando a gente fala de medicina, a gente está fazendo uma generalização que, a rigor, a gente deveria tentar restringir a um desses aspectos. Mas eu não quero fazer isso, pelo menos hoje. O que eu gostaria de refletir com vocês, que é uma reflexão que eu acho que todo mundo que no campo da saúde, de uma maneira geral, hoje em dia, inevitavelmente tem que fazer, é uma reflexão sobre as placas tectônicas por baixo do campo real da prática médica, que estão se movendo numa velocidade muito grande nos últimos 40, 20 anos. Quando eu digo 40, eu estou me referindo à década de 80, porque a década de 80 é uma década onde uma das placas tectônicas que organizam o mundo começou a mudar de maneira muito rápida e os efeitos são até hoje muito presentes. É a década em que o capitalismo, como modelo de organização social, cultural, da vida, da economia, não só da economia, mas da vida das pessoas, né, suplanta a sua alternativa histórica, o bipolarismo acaba, e, como disse Francis Fukuyama, equivocadamente, mas a gente entende o que ele quer dizer, a história acabou, porque um modelo aparentemente inultrapassável se implantou, o capitalismo, e, a partir dos anos 80, Reagan, Thatcher, numa nova versão, a versão neoliberal. Neoliberalismo é uma palavra que quer dizer muitas coisas, e isso já exigiria uma grande discussão, mas eu gostaria de usar essa palavra como uma espécie de metáfora, de condensação de algumas transformações profundas, não só na economia, mas no modo de organização das relações produtivas e das relações das pessoas com o seu trabalho, com os outros, com a sociedade, que foi se implantando de maneira cada vez mais profunda a partir dos anos 80. O neoliberalismo como não só uma espécie de paradigma econômico, mas como um modelo de organização de valores na sociedade. Esse é um primeiro ponto, é uma primeira dessas placas tectônicas que eu acho que a gente precisa pensar que efeitos tem sobre a nossa prática médica hoje. A outra placa tectônica, que aí é mais recente na sua contundência no plano da medicina, é a revolução tecnológica, que, se a gente quiser usar um tempo meio simbólico de virada, a gente pode pensar no ano 2000 como o ano em que a internet começa a se universalizar e a revolução digital começa a ganhar corpo. A explosão tecnológica, que envolve biotecnologias, técnicas de manipulação biológica, como a técnica CRISPR, que permite manipulação genética já, consequências disso são inúmeras, técnicas de visualização, que, por exemplo, fez com que o sistema nervoso fosse hoje conhecido de uma maneira absurdamente maior do que era antes dos anos 90, e as tecnologias de comunicação, que fazem com que a gente viva numa aldeia de instantaneidade na transmissão da informação, tecnologias da informação, Big Data, quer dizer, a quantidade absurda de informação que é produzida o tempo todo, coletada, armazenada, e através da inteligência artificial, algoritmos, começam cada vez mais a organizar a nossa vida cotidiana e organizar de uma maneira que a gente ainda começa a entender que profundidade tem. Isso afeta a vida de uma maneira geral, afeta o consumo de mercadorias, afeta o consumo da saúde, afeta o nosso entendimento do que é saúde, os nossos processos de objetivação e por aí vai. E, é claro, isso afeta muito a prática médica.
E um exemplo dessa afirmação, basta um exemplo para a gente concordar com isso, é que hoje, se a gente compara o que é o encontro de um paciente com um médico, seja generalista, seja especialista como vocês, hoje e há 30 anos, quando não tinha internet para todo mundo, a diferença é brutal. E um aspecto chama a atenção, é o fato de que houve uma explosão tão grande de acesso à informação que todo paciente, hoje em dia, que tem uma internet, que é capaz de ter curiosidade de saber se mexer, vai sempre poder ter uma quantidade de informações que faz com que a busca do médico seja quase a busca de uma segunda opinião. Isso foi uma paciente que me disse, de uma maneira muito assim, simplória, mas ela disse, quando eu vou procurar um médico, hoje em dia, eu vou atrás de uma segunda opinião, porque o diagnóstico eu já fiz, ela é obsessiva, depois de consultar milhões de coisas na internet. Isso é um exemplo de como a tecnologia acaba, no final das contas, interferindo no consultório, mas há mil e uma outras maneiras de verificar como a revolução digital, junto com as mudanças no plano econômico, cultural, introduzidas pelo neoliberalismo, vem trazendo para a prática médica. Outro aspecto que eu acho que é muito importante é o fato, e isso diz respeito especificamente ao Brasil, e nisso vocês sabem mais do que eu, que é a mudança estrutural na economia da saúde, que afeta o mundo de uma maneira geral e afeta de uma maneira muito particular o Brasil, por causa desse jogo de forças políticas, de interesses, de lobbies, legislações que recortam o mercado da atividade médica nesses setores que, grosso modo, a gente poderia chamar o setor público, o SUS, o setor liberal e o setor complementar, o seguro-saúde e os planos de saúde. Né? Essa reorganização ela tem feito, pelo menos no Brasil, nas últimas décadas, com que um processo de financeirização da economia da saúde, né, do campo da saúde, venha crescendo de uma maneira exponencial. Isso significa muitas coisas que eu quero tentar, então, detalhar um pouco mais. A quarta placa tectônica, que recebe o impacto disso tudo, é a reconfiguração da dinâmica da relação médico-paciente e da prática médica de uma maneira geral. Bom, dito isso, então, eu vou tentar fazer alguns comentários sobre cada uma dessas quatro placas tectônicas. Né? Do ponto de vista da tecnologia, uma das coisas eu acho que é importante a gente pensar é que as tecnologias elas sempre são muito mais do que artefatos técnicos. Por quê? Porque elas acabam moldando modos de ver o mundo, modos de ver uns aos outros, modos de ver o sofrimento. Cada inovação tecnológica da medicina teve esse impacto. Né? A descoberta dos raios-x, por exemplo, na virada do século XIX para o XX, é muito curioso quando a gente lê a literatura da época, porque foi uma espécie de escândalo. Por quê? Porque era a primeira vez que o médico era capaz de olhar para dentro do corpo humano, devassar a intimidade do corpo humano. E há escritos deliciosos assim, de gente indignada e querendo produzir legislações para proibir o uso indiscriminado dessa tecnologia que devassa a intimidade dos indivíduos, etc. Hoje a gente ri disso, né? E, no entanto, esse movimento de devassar a interioridade do corpo humano, que, no caso do raio-x, dá para a gente ver ossos e algumas estruturas moles, né? Hoje em dia, com todas as tecnologias de visualização e, sobretudo, com as tecnologias digitais de captura, monitoramento, captura, tratamento e utilização, manipulação das nossas pegadas digitais, chegou a um ponto, quer dizer, que era inimaginável antes dos anos 2000. O que isso significa é que essas inovações tecnológicas que vêm mudando a vida de uma maneira geral, e o campo médico em particular, elas vão criando não apenas novas possibilidades de intervenção, mas elas vão mudando o campo epistêmico, o modo como a gente tende intuitivamente a pensar o que é o nosso objeto de intervenção. O que é o objeto de intervenção?
Antes disso tudo, no final do século XIX, era o quê? Era o corpo humano. Era meio incógnito, né? Você precisava auscultar, precisava apalpar, precisava tentar adivinhar o que tinha ali dentro. Com o raio-x em diante, a gente olha para dentro e agora a gente não precisa sequer olhar, porque a gente tem as pegadas digitais, tem os fenótipos digitais, tem toda a estrutura de funcionamento de órgãos, sistemas, etc. e tal, que são capturados e de uma maneira muito diferente da clínica até, sei lá, 20, 30 anos atrás. O que era a clínica até 20, 30 anos atrás? O centro de gravidade da clínica era o encontro do médico com o paciente. Eventualmente, você acrescentava o encontro do paciente com o laboratório para fazer um exame. Eram encontros pontuais no tempo e no espaço. A invasão das tecnologias digitais está acabando com isso. Está acabando com isso, porque o monitoramento, a partir do uso cada vez mais difuso, né, de smartphones, e agora com esses wearables, o que a gente está montando é uma estrutura, é claro, estou falando aqui de classe média, quem tem smartphone, etc. e tal, mas isso é algo que vai descer para a sociedade como um todo. Né? O que está acontecendo é que o processo de captura de informações importantes para a prática médica deixa de ser pontual para ser constante, porque ele é feito em tempo real. Cada vez mais, estamos começando, mas é isso que vai acontecer. Ele é cada vez mais feito em tempo real. O relógio, outros wearables, daqui a pouco roupas, os nossos smartphones, cada teclada que eu dou na internet quando estou com o meu computador, tudo isso são produtores de informações de importância médica e que cada vez mais são utilizados por aplicativos que são feitos pelas empresas todas do campo da economia da saúde, de modo que a gente o processo de assimilação de informações e de organização de diagnósticos, etc. e tal, deixa de ser pontual para ser constante. E ubíquo, ou seja, o tempo todo, em todo o lugar. Um outro elemento, no caso da psiquiatria, por exemplo, isso produz uma revolução. Porque, se você pensa o que é um psiquiatra, é um sujeito que tem alguém que está mal, porque tem algumas ideias esquisitas ou tem sentimentos confusos e que procura ajuda. O acesso que o psiquiatra sempre teve a esse mundo interno dependia, primeiro, do encontro, segundo, do relato do paciente. Cada vez é menos assim. Por quê? Porque esse sistema de captura de informações permite que, como ele é permanente, ele não é apenas capturado naquele encontro da sessão, onde tem muitos elementos contextuais ali interferindo. O sujeito sai dali, vai para casa, vai para o trabalho, vai transar, vai jogar bola, vai para a praia, vai para aí, e o tempo todo esse fluxo de informações vai alimentar os sistemas de recepção e de elaboração dessa informação. Outro ponto muito importante é que essas informações elas cada vez mais serão dadas em situações de vida real, e não apenas num momento da consulta ou no momento do exame. Imagine o que eu não sei como é que vai ser isso com a endoscopia, mas eu já posso imaginar o que é que vai significar a criação e a difusão de sistemas de visualização cerebral, sei lá, redes muito discretas, assim como a gente faz Holter para medir a pressão em casa, haverá daqui a pouco ressonâncias magnéticas funcionais do cérebro para poder ser usado durante 5 dias. E, com isso, você vai ter o tempo todo, em situações de vida real, o funcionamento do sistema neural, que é uma espécie de proxy para a vida emocional do sujeito. Além do que, eu não vou depender do relato da pessoa, porque eu vou saber o que é que ele digita de verdade, que tipo de sites ele consulta, que tipo de palavras ele utiliza, se ele está mais ou menos veloz quando ele tecla, se ele começa a tropeçar, começa a se equivocar. A suspeita da demência já chega muito antes de sintomas clínicos aparecerem. Isso é só um exemplo de um campo no qual eu tenho mais familiaridade, o campo da psiquiatria, que mostra como esse avanço da cultura digital, dos wearables
dentro do campo da saúde, vai produzir, já está produzindo, vai produzir cada vez mais avanços na assistência muito interessantes, porque você vai poder predizer com muito mais acurácia, no meu caso, né, surtos esquizofrênicos. Há trabalhos que fazem isso, depois eu posso falar com detalhe. Mas, evidentemente, que isso muda muito a relação, qual é o lugar do médico nesse processo. Por quê? Porque esses sistemas de informações, eles cada vez mais serão gerenciados por empresas dos aplicativos, pelos sistemas de armazenamento nas nuvens, por agências de monitoramento e de agenciamento do que se faz com essas informações, e o médico, então, vai ser acionado para intervir, mais ou menos como a gente chama os bombeiros, né? Os bombeiros, a gente não procura os bombeiros o tempo todo. Os bombeiros são acionados em caso de incêndio, mas quem vai dar o alarme do incêndio provavelmente não será, como até hoje ainda é, o próprio paciente ou o médico no momento da consulta. Haverá sistemas impessoais e que são ubíquos e constantes o tempo todo, como centro de gravidade desse tipo de coisa. Qual é o lugar do médico num mundo assim? Não sei, mas eu acho que o prenúncio de que isso começa a acontecer tem a ver com esse mal-estar do médico hoje em dia no século XXI. Né? Porque isso significa, nesse caso, por exemplo, é uma das expressões da menor autonomia do médico. Uma das razões do mal-estar do médico hoje em dia, eu acho, é a perda gradativa da autonomia nas decisões, por exemplo. O médico deixa de ser o depositário de uma experiência clínica e de uma expertise, porque agora essa experiência clínica ela é superada em valor pelas meta-análises, pelos sistemas de captura e de tratamento de informação que resultam em protocolos dos quais o médico individualmente quase nunca participa na formulação, e esses protocolos são utilizados de maneira muito coercitiva para não é só monitorar, não é para controlar a atividade do médico, mas que hoje o médico ele é muito mais espontaneamente controlado pelos sistemas que são impessoais de determinação das diretrizes, dos guidelines. Então, a sua experiência clínica, ele precisa se contrapor a isso. Ele essa autonomia e esse lugar de centralidade é contestado cada vez mais pela difusão do conhecimento que a internet propicia, e boa parte da clientela se apropria e se arvora como quase interlocutores dos médicos. Esse tipo de informação essa protocolização, esse controle dos procedimentos faz com que haja uma espécie de... A gente vê isso, né? Mas isso já é uma outra a questão da economia da saúde, vou deixar para depois. O fato é que, em função disso tudo, o afogamento na papelada, a cobrança na produtividade e tal, eu acho que tem a ver com esse sentimento de cada vez menor autonomia. A tecnologia contribui bastante para isso. Um outro aspecto, o segundo aspecto, então, essa questão, o que vai ser o nosso papel como médicos, né, nesse sistema? É simplesmente a gente ser um repassador das informações que esses sistemas impessoais produzem a respeito do que seja o tratamento? Nós vamos ser apenas operadores de protocolos que também sistemas impessoais supostamente baseados em evidência e, portanto, supostamente cientificamente superiores vão ser impostos na prática médica? A gente vai apenas discutir com os pacientes as probabilidades estatísticas desse ou daquele diagnóstico, desse ou daquele tratamento, abdicando da assertividade que sempre caracterizou a prática clínica? Bom, são perguntas. Essas coisas todas, eu acho que se associam a essas transformações e rupturas produzidas pela outra, que eu chamei aqui de placa tectônica, esses movimentos, né, do neoliberalismo como uma espécie de modelo econômico, mas não só, de um paradigma de organização cultural, da subjetividade, onde você tem alguns elementos dos quais eu vou sublinhar um que é fundamental, que é a ideia de que se há uma coisa que caracteriza, digamos, esse horizonte neoliberal, é a exacerbação do valor
do indivíduo, né? E uma espécie de exacerbação ao ponto do fetiche do valor do indivíduo. Fetiche no sentido de que ele, na verdade, ao invés de iluminar, ele obscurece aquilo que determina o indivíduo. A gente vive hoje em dia um mundo que muitos sociólogos, Alain Ehrenberg é um francês conhecido, famoso, pelo fato de ter criado essa ideia de que nós vivemos numa era da autonomia generalizada. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que nunca antes, na história da humanidade, a gente viveu uma cultura em que nós, naturalmente, espontaneamente, sem que a gente se dê conta, a gente se considera detentor de uma autonomia que faz com que a gente não se ajoelhe diante de autoridade alguma. O Papa deixou de ser infalível. Nenhuma autoridade se impõe por si só. A gente tem que assinar embaixo de qualquer autoridade, inclusive a médica, né? A ideia de que qualquer autoridade é contestável e a exacerbação dessa ideia, claro que tem a ver com o surgimento de movimento antivacina, de terraplanismo, de negacionismo, porque cada indivíduo se sente no direito de ter uma opinião. E ter uma opinião no mundo onde o valor e a autonomia dada a cada indivíduo é exageradamente tomada como sendo positiva, começa a querer se colocar no mesmo pé de igualdade de afirmações científicas. Se há uma característica da afirmação científica, é a sua modéstia. Ela supor que está equivocada. E, enquanto não é desmentida, é aceita como verdadeira, provisoriamente. Isso é uma verdade científica, né? No entanto, essa cultura do individualismo extremado, essa fetichização da autonomia, produz a ilusão de autonomia, produz a ilusão de que nós nunca fomos tão livres, porque, de alguma maneira, é verdade que nunca fomos tão livres. As preferências sexuais nunca se teve tanta liberdade quanto hoje, né? As preferências de opinião religiosa, política, nunca foram tão abertas para a maioria das pessoas. E o problema onde é que está? O fato de que isso funciona como ideologia. Ideologia no sentido de o modo como a gente vê as coisas que esconde o essencial. É como Delfim Neto falava do biquíni, né? Mostra muita coisa, mas esconde o essencial. A ideologia da autonomia mostra alguma coisa. Nós vivemos, de fato, num mundo de mais autonomia do que nos anos 50. As mulheres podem dizer isso, os gays podem dizer isso, mesmo os negros no Brasil podem dizer isso, mas o essencial não aparece. E o que é o essencial? É que o neoliberalismo, como forma de organização da sociedade, vem, nas últimas décadas, desmontando todos os sistemas de proteção coletiva e de produção, de agenciamento de solidariedade social, em nome da liberdade do indivíduo. No Brasil, tem gente que defende acabar com esse negócio de escola pública e dar voucher para as pessoas escolherem a escola privada onde querem botar o filho. E acham que isso é um exercício da liberdade. Não entendem como isso é uma total submissão aos ditames do mercado privado no campo da educação. Então, essa fantasia da autonomia, ela tem a ver com, no caso da psiquiatria, de novo, ela tem a ver com essa pandemia de depressão. Muito antes da Covid, a gente já vivia uma pandemia de depressão. E é uma depressão curiosa, diferente da que a gente tinha anteriormente, porque não é uma depressão provocada por perdas, é uma depressão provocada pelo fato de que a maioria das pessoas que se sente autônoma, imagina que é capaz de conseguir tudo aquilo que a cultura diz que está acessível e não consegue, vive o seu limite, vive a sua inscrição social subalternizada como expressão do seu fracasso pessoal. A depressão pandêmica que a gente vive no século XX e no século XXI é a depressão marcada pelo sentimento de insuficiência. São as pessoas que são insuficientes para atingir o que aparentemente não só direito, mas é possibilidade de todos, e que digamos assim, é confirmada por todas as mídias, toda a internet, onde os influencers, os que se dão bem, essa rede que você abre jornais e você, hoje em dia, qualquer jornal, mesmo os sérios, tem uma parte enorme de gente que se deu bem, que não sei o que, fulano... Blá, blá, blá. Então,
essa ideia da autonomia exagerada, do individualismo, ela vai par e passo com o processo de ampliação do exercício da liberdade, entendido como exercício de consumo. Consumo de tudo. Consumo de coisas, consumo de ideias, consumo de... E uma das ideias é a de saúde, ou de performance otimizada, o que significa que a gente vive, nas últimas décadas, um processo, eu acho, crescente de comodificação da vida, de uma maneira geral, e da saúde em particular. Christopher Borsk, que é um filósofo da medicina americano, ele diz que a medicina trata de 2 tipos de problemas. Problemas médicos, apendicite, infarto, problemas médicos, são doenças mesmo. Mas, cada vez mais, a medicina é solicitada a atender ao que ele chama de problemas clínicos. E problemas clínicos são coisas que fazem sofrer, mas que não são, segundo ele, exatamente doenças. Toda a medicina cosmética, toda a medicina, não só cosmética e de, sei lá, harmonização facial, que hoje em dia está na moda, mas também a outra versão disso, que é a medicina do enhancement, a medicina do aprimoramento, né? A medicina é cada vez mais convocada não só a tratar e a prevenir, mas a também aprimorar as potencialidades humanas até onde a vista alcança. Isso tudo vai modificando, vai deslocando também o papel, a função, o lugar que o médico ocupa como respondente a essas demandas, né? A gente, hoje em dia, não responde apenas a demandas de cuidado de patologias. A gente atende também a demandas de tudo quanto é tipo de coisa que possa, eventualmente, produzir um sofrimento. E o que produz sofrimento pode ser, sei lá, pouca densidade dos lábios que precisam ser preenchidos com alguma substância, por exemplo, né? Bem, um terceiro... Isso, deixa eu só terminar com uma observação, é que um dos fios que eu acho organiza essa coisa do neoliberalismo como paradigma econômico e cultural é essa ideia da gestão de si como um valor. Gestão de si na sua vida pessoal é um médico que também é aparentemente um empresário de si mesmo, é um gestor de si mesmo. E, de novo, isso é ideológico no sentido de que esconde um aspecto fundamental, que é uma espécie de pantomima de autonomia. Por quê? Porque esse sujeito que pensa que é um empresário de si mesmo e, portanto, tem autonomia, trabalha quando quiser, do jeito que quiser, porque é autônomo, ele é um PJ, ele não é submetido a... Na verdade, ele não tem proteção trabalhista nenhuma, não tem sistema nenhum que o ampare, não tem no horizonte nada parecido com a aposentadoria, é submetido a regras do mercado que são draconianas, é controlado de uma maneira feroz por todos aqueles que têm o dinheiro que o financiam, que no mercado, e agora entro no terceiro ponto, que é o da economia da saúde, no mercado da saúde, cada vez mais, do ponto de vista do SUS, saúde pública, cada vez mais precarizado, e isso é um desmonte que eu acho não é apenas descaso, é um descaso programado, né? O Brasil, nos últimos anos, vem vivendo um processo de desmontagem, de desconstrução. É um descaso feito para que os hospitais sejam ruins e apareçam nas televisões quanto são ruins os hospitais públicos, e isso acompanhado de propostas democráticas de inclusão, entre aspas, isso tudo, que é produzir planos de saúde baratinhos para a maioria das pessoas que vão ter a ilusão, vão ser enganados com a ideia de que estão tendo planos de saúde que vão dar direito à medicina que eles encontram nos filmes americanos, dos que têm plano de saúde nos Estados Unidos, né? No plano da saúde pública, esse desmonte, essa precarização como estratégia. Do ponto de vista das seguros de saúde e dos planos, vocês conhecem isso muito melhor do que eu. É um processo de concentração, de financiarização. Os donos dos hospitais deixaram de ser os médicos para ser companhias de investimento. Então, quando você conhece quem é que opera essas companhias de investimento, são
economistas jovens, são pessoas que não entendem nada de saúde e que não querem entender de saúde, porque o que eles veem são planilhas, são cálculos de custo, etc. e tal. Então, a lógica da saúde é totalmente subordinada à lógica financeira de organização do mercado. E como o mercado é muito grande e há uma concentração, uma oligopolização muito grande do mercado, é muito difícil de indivíduos se contraporem a esse movimento, né? Ficando esmagados e tendo que, de alguma maneira, se submeter a esse tipo de jogo, a não ser que consiga entrar nessa faixa de elite, digamos assim, né? Que são os médicos liberais que não atendem plano e fazem o que julgam que é o necessário e que, inclusive, alguns, digamos, a gente sabe disso, né? Existe uma camada privilegiada de colegas que também usufrui disso, né? Que tem passe, que nem jogador de futebol, tem passe que é comprado por aquele hospital, você tem concorrência entre hospitais pelo passe de certos médicos. Esse é uma espécie de Olimpo dos médicos. Então, de novo, se a gente pensa no plano da qualidade da medicina, a gente encontra uma necessária hierarquização, porque a medicina de qualidade não vai poder ser praticada num universo de saúde organizado dessa maneira como a gente vê no Brasil, a não ser nas ilhas, né? Em ilhas muito diminutas para a necessidade que o país tem. Finalmente, a relação médico-paciente, que resulta como alvo, o depositário final, para onde isso vai chegar, e que sofre, digamos, o impacto da revolução tecnológica, o acesso da informação por parte dos pacientes. Há coisas legais nesse processo, né? Redes de ajuda mútua. Hoje em dia, pacientes com doenças raríssimas se encontram, tem fóruns que são muito facilmente acessíveis por meio desses grupos que a internet possibilita, mas com impactos no processo de decisão médica importantes na dinâmica da relação médico-paciente. O processo de aquisição de informação por parte do médico, que também muda, como eu já fiz menção, os médicos cada vez mais vão precisar ser competentes em sistemas de informação, né? Em avaliar sistemas de informação, porque acesso à informação a gente tem. O que é difícil cada vez mais, e não é só para nós, é para qualquer aluno de 14 ou 15 anos, é saber buscar e hierarquizar a qualidade da informação. Então, o médico não é apenas... Ele não vai precisar só saber auscultar, ou ele vai precisar pegar tudo quanto é informação que chega de diversas maneiras e poder discriminar o que de fato é relevante e o que não é. A gente está vendo na experiência da Covid como isso é crucial, né? E como é complicado, sobretudo num processo como esse da pandemia, em que a produção do conhecimento e a produção das novas formas de intervenção vai se dando ao mesmo tempo, né? Sem o processo que caracteriza sempre esse tipo de movimento. Então, ao invés de ser apenas um expert, um expert em conteúdo de informação médica, o médico vai precisar ser um expert em análise de análise informacional, digamos assim. Até porque, cada vez mais, a quantidade de informação produzida por esses sistemas que capturam informações sobre a saúde, a quantidade de informação é superior à nossa capacidade de processamento individual. Isso, de fato, vai ficando cada vez mais por conta das máquinas. Mas o elemento fundamental, e que as máquinas até hoje ainda não conseguiram fazer melhor do que os seres humanos, do que os médicos, é o que a gente chamava a clínica soberana, da experiência clínica, do aqui e agora, daquele paciente naquele momento da sua existência, naquele momento do lugar onde ele vive, na sua organização familiar, nas condições objetivas e subjetivas que ele tem. Esse tipo de avaliação, só a presença humana ainda, pelo menos, é capaz de fazer. O problema é que essa presença humana ela é cada vez menos evidentemente importante. A gente precisa argumentar hoje em dia em prol disso, porque quando a gente fala em medicina científica, medicina de precisão, a gente está falando de uma lógica na qual
essa presença muito importante do médico tende a ficar esmaecida, né? A medicina de precisão é como se fosse um processo de... E, na verdade, é isso. É um processo de superação dos vieses negativos da consciência e do olhar médico, que existem, evidentemente, né? Evidentemente. É claro que um aparelho capaz de olhar milhões e milhões de lâminas para poder analisar uma imagem é capaz de ter acesso a comparações que nenhum médico, nenhum patologista vai ter. Isso é verdade. Isso deveria potencializar a ação do patologista, mas não é necessariamente assim. O que muito facilmente pode acontecer é tornar um pouco obsoleta a presença desse olhar médico por conta da suposta superioridade epistêmica, científica, entre aspas, dessa positividade da informação que é feita pelos esses mecanismos digitais, né? Bom, então eu vou deixar para a gente conversar um pouco e, para não dizer que eu não falei de flores, essa questão do bem-estar, né? Quer dizer, quando a gente pensa no Brasil, então, é quase impossível a gente falar do que seria a gente pensar no bem-estar do médico sem pensar que esse bem-estar depende de a gente conseguir refundar, não digo refundar o Brasil, porque isso é muito pretensioso, mas refundar um horizonte de Brasil, refundar um desejo de Brasil. E o que eu quero dizer com isso? Refundar o interesse que sumiu do mapa. Eu digo sumiu porque existia nos anos 70, existia nos anos 80, até pelo menos até o final dos anos 80, Constituição de 1988. Até nesse momento, e mesmo em alguns momentos depois, Fernando Henrique, primeiro governo Lula, criou-se uma ideia de que nós estávamos finalmente construindo uma ideia de Brasil, com divergências, com oposições, não importa, mas havia uma espécie de fenômeno coletivo, pensar um Brasil para frente. Isso se esboroou completamente por muitas razões, mas a gente não consegue, eu não consigo imaginar o que pode ser uma melhoria do campo da saúde de maneira geral e uma melhoria da qualidade de vida profissional dos médicos sem a gente reorganizar o que será um projeto de país que a gente vai querer legar para as gerações futuras. E porque é nesse processo que a gente vai poder tomar essas coisas que eu apontei aqui e muitas outras como elementos para serem transformados na direção de um país que ofereça um sistema de saúde digno para as pessoas que buscam o sistema e para as pessoas que trabalham nesse sistema. Enquanto isso não chega, eu acho que a gente tem que lembrar de um verso que eu gosto muito de um samba do Paulinho da Viola e do Hermínio Bergo de Carvalho, um samba que é de exaltação à mangueira, que o verso diz, vocês todos conhecem, que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais, que os olhos não conseguem perceber, os pés não querem tocar, as mãos não querem tocar, os pés não ousam pisar. E ele está falando da beleza da mangueira, que nem todo mundo enxerga, né? Mas que está lá. Eu acho que a gente... isso vale também, talvez, para o Brasil, né? E vale também para a nossa vida pessoal, né? Poder ter bem-estar, sendo médico no Brasil hoje em dia, é poder compreender e tentar agir em função dessa sacação, sabe? A vida não é só isso que se vê, porque a vida que a gente vê é muito complicada, é muito ruim, é muito entristecedora, mas a vida não é só isso, é um pouco mais. É a busca desse um pouco mais que a gente não pode deixar essa chama que a gente não pode deixar apagar. Eu acho, por exemplo, esse tipo de conversa que vocês da Sobed estão fazendo é uma expressão disso. Sabe? No meio dessa situação tão complicada que é o campo da saúde do Brasil, pensar como é que pode ser diferente. Isso, hoje em dia, eu acho que, infelizmente, no campo da saúde brasileira, é minoritário. Não é o espírito do campo. Né? Não é o espírito do campo. É pelo menos como eu vejo. Mas, então, eu queria dar parabéns a vocês por estarem nessa espécie de guerra de guerrilha em direção a possibilidade de um bem-estar pessoal na vida profissional no século XXI. Bom, era isso.
Seu microfone está fechado, Jairo. Já estou abrindo. Muito obrigado, professor. Foi extremamente interessante as suas considerações a respeito do nosso posicionamento hoje, enquanto médicos, e dentro desse movimento para a saúde no Brasil. É claro que no Brasil e no mundo, eu acho que as coisas não estão dissociadas, mas nos interessa particularmente a nossa situação aqui, pelo que isso representa para nós brasileiros e da forma que essa relação pode se traduzir na relação médico-paciente. Essa questão do bem-estar é uma questão que nos faz parte da nossa discussão diuturna dentro da Sociedade de Endoscopia, porque um dos objetivos da Sociedade de Endoscopia, desde a sua formação, é criar um ambiente propício ao crescimento do indivíduo que faz endoscopia no Brasil. E, para isso, o bem-estar é uma condição essencial, né? Quer na questão da implementação utópica de um conhecimento cada vez maior e progressivo, por mais difícil que seja, né? Quer por condições melhores de trabalho, né? Indiscutivelmente, eu acho que todos nós médicos, desde criança, temos uma visão utópica do que nós gostaríamos de fazer. Essa visão é que nos levou, pelo menos na grande maioria, a conduzir a nossa vida em direção a que nós conduzimos, né? Essa trajetória, com fé e acreditando no médico que a gente gostaria de ser, estudando para construir uma história interessante para cada um de nós, ela foi essencial. E eu acho que ela não deixou de existir, por mais difícil que seja. Quando o senhor fala de forma muito interessante nas placas tectônicas sobre as quais nós estamos pisando nos dias de hoje, o senhor falou em 4 placas tectônicas, eu consegui identificar pelo menos 6. Eu nunca tinha ouvido nada parecido com esse discurso com o qual o senhor se referiu à nossa situação atual, mas eu achei muito interessante, porque além das questões a que o senhor referiu, que é essa situação da importância da condição neoliberal dos anos 80, da importância da revolução tecnológica, que ela, no caso da endoscopia digestiva, eu acredito de toda a medicina, mas a endoscopia digestiva ela é extremamente impactante, porque nós trabalhamos com tecnologia e nós somos a interface entre a tecnologia e o nosso paciente. Nós, endoscopistas, transitamos como sendo a interface, né? No caso das questões regulatórias do trabalho do endoscopista hoje no Brasil, né? Todas essas condições nos últimos 20 anos modificaram completamente, e com impacto sobre todo o nosso trabalho, nossas fontes pagadoras, nossa relação com o paciente, nossa situação de risco para o paciente, né? E muito copiando modelos lá de fora, né? Sem que não houvesse nenhuma condição para que a gente assumisse esse modelo aqui no Brasil. Quer dizer, a coisa realmente ela veio de cima para baixo, né? Eu acrescentaria no que o senhor falou a questão da recriação, da reorganização de novas fontes pagadoras. Nós vivemos hoje uma situação completamente diferente da situação de 15, 20 anos atrás, em relação a quem paga o médico pelo trabalho médico, né? Isso significando o seguinte: criou-se novas situações em relação ao trabalho médico, e hoje, de forma aviltante, a reorganização da mão de obra, tentando levar a gente para a Idade Média, atrás de uma carrocinha, vendendo nosso serviço com uma carroça, porque é isso que está acontecendo no Brasil. Estão tentando reorganizar o nosso trabalho de forma aviltante, e quem faz isso são essas fontes pagadoras, e transformando tudo isso, buscando transformar a nossa relação médico-paciente, juntando tudo isso que o senhor falou. Então, esse bem-estar que nós buscamos, ele fica muito complexo, e ele só é buscado porque nós somos realmente utópicos, né? Eu achei muito interessante a reflexão, me preocupo todos os dias com essa questão, nós todos estamos envolvidos com ela, a gente acha que o bem-estar do médico passa por ilhas da busca do prazer, os mais diversos, nas suas mais diversas manifestações, quer na arte, que é uma busca interessantíssima, quer na filosofia, quer na literatura, né? Quer na prática de esportes, qualquer um que seja, mas todos nós temos que achar algum lugar para nos apoiar, alguma boia para tentar sobreviver,
né? Porque a situação, o mar realmente é um mar que está muito complexo. Ana, o que você tem para nos falar? E o que você gostaria de falar com o Benilton? Eu achei interessante quando o Benito falou em commodities, porque bem-estar atualmente também virou uma commodity, né? Você também vende bem-estar. Um dia no spa, uma viagem dos sonhos, vamos surfar no Havaí, vamos subir trilhas, que isso vai resolver a sua vida. Não. Bem-estar não é isso. Bem-estar não é só exercício, bem-estar não é só conhecer lugares paradisíacos, né? Bem-estar não é só ficar com a cara bonita e reconstruída. Eu acho que bem-estar passa pelas relações humanas que estão muito despedaçadas, entende? Eu acho que bem-estar passa profissionalmente, em primeiro lugar, por você trabalhar com o que você gosta, você estar feliz com o que você faz e você ser remunerado pela qualidade daquilo que você faz. E isso servir de incentivo para você ser cada dia melhor. Isso você já não tem como médico. Esse bem-estar você já não tem. Você tem a angústia. A angústia de saber que, por melhor que você seja, por mais que você estude, por mais que você seja completo em experiência, em conhecimento científico, o seu valor é o de um boia fria, de um Zé Mané que nunca se preocupou com isso. Isso passa pelas relações afetivas estáveis, o que está se transformando também socialmente. Você vê que as novas gerações, eles não estabelecem relações, né? Isso passa por amigos, por discussões, por convivência. Beni, quantas noites nós varamos discutindo esse imaginário desse Brasil, desse nosso futuro, da medicina? Isso acabou, entendeu? Isso é tido como uma coisa chata, uma coisa intelectualoide. Ao mesmo tempo, não é, todo mundo não tem que virar atleta, muito pelo contrário, né? Tartaruga vive 150 anos e borboleta, que bate asa o tempo inteiro, morre em 15 dias, né? Eu acho que sim, que a gente deve ter um exercício associado a uma atividade intelectual, a uma vida afetiva real, né? Não é encontros de internet, encontros de WhatsApp, ficação. Você tem que ter amigos, você tem que conviver com amigos. O que a pandemia nos tirou desse convívio social é uma coisa angustiante. Então, eu acho que não existe bem-estar sem esse contexto, entendeu? E você imagina aquele médico que trabalha a semana inteira, que dá plantão no final de semana, ou que está de sobreaviso. Em que momento ele vai colocar esse bem-estar? Em que momento ele vai ter uma vida afetiva real? Em que momento ele vai encontrar os amigos para conversar? Em que momento vai rolar uma pelada, vai rolar uma corrida, uma natação, seja lá o que for, com prazer, sem preocupação, entende? Então, eu acho que essa palavra bem-estar, né, ela está sendo vendida pela mídia. E não é isso. Isso é uma coisa mais profunda, que a gente tem que pensar como conseguir no nosso cotidiano, reestruturando, né, as relações interpessoais, seja com o paciente, seja com um amigo, seja a vida familiar. Isso, máquina nenhuma vai substituir. Isso não tem algoritmo
que resolva. Algoritmo é binário, não é cognitivo, né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente, entendeu? Não é pura poesia, não é parafraseando. Eu acho que a gente quer um pouco mais de um prazer interno, de uma realização composta de 1000 pedacinhos do nosso cotidiano, de 1000 facetas do nosso cotidiano, e que vem sendo roubado de todos nós, né? Vem sendo roubado pela carga excessiva de trabalho, vem sendo roubado pela falta de tempo, vem sendo roubado pela insatisfação com a mal remuneração, vem sendo roubado pela fragilidade das relações, principalmente a fragilidade das relações médico-paciente, tá uma coisa horrorosa, né? Então, eu vejo com muita dificuldade esse bem-estar no momento, entendeu? Eu acho que se vende uma ideia, se vende uma ilusão e não se discute, não se aprofunda no que é isso realmente, né? Eu acho que é isso que a gente está tentando se propor a fazer hoje. O que você acha, Bruno? Antes do Benilton fazer essa conclusão, e dar uma oportunidade para as pessoas refletirem um pouquinho sobre toda essa aula bastante importante que o Benilton nos trouxe e as conclusões que você, Ana e o Jairo estão fazendo, eu queria só pedir licença para dizer para vocês que ao final do evento nós vamos fazer um sorteio, mas nós estamos com uma quantidade bastante grande de pessoas assistindo esse evento e eu não tenho acesso a isso, então eu gostaria que os 10 primeiros que entrarem no chat, colocando o seu nome completo, eu vou fazer o sorteio de algumas inscrições das próximas atividades da SOBED. Então, como eu não tenho acesso de quem está assistindo conosco, eu vou pedir para que esses 10 primeiros que entrarem no chat e colocarem seu nome completo, para que a gente possa ofertar essas inscrições. E depois eu vou transmitir os nomes ao final da nossa reunião. E quem quiser fazer alguma pergunta, entre no chat, faça a pergunta que eu e o Jairo vamos fazer a pergunta para o Benilton. Então, Benilton, a palavra é sua, desculpa ter interrompido, mas era importante eu dar essa informação a todos. Não, claro. Não, eu concordo inteiramente com o que vocês falaram. E isso que a Ana disse é uma coisa muito bem lembrada mesmo. Quer dizer, a ideia de que o bem-estar virou, de fato, uma commodity. Turismo, hoje em dia, cada vez mais, é um turismo de experiências, né? Porque, na verdade, você tem acesso a qualquer lugar, você vai para tudo quanto é lugar. Então, a experiência virou uma mercadoria. E o bem-estar junto. Ela disse, a gente está sendo roubado do tempo livre e dessa satisfação das relações próximas, e a gente está trabalhando demais. É verdade, nós estamos sendo roubados. O que é difícil, eu concordo com você, Ana, é difícil de mudar. E por quê? Porque, na verdade, não é que nós estejamos sendo roubados por alguém ou por alguma coisa, né? É a maneira como a vida, hoje em dia, se organiza, que é o motor desse roubo, né? A gente vive uma sociedade assim, onde tudo vira... A lógica do mercado, ela dominou completamente a cultura. Eu acho, provisoriamente, mas é um fato. Hoje em dia, é muito diferente do que nos anos 80, quando ainda havia grandes maneiras de entender o mundo, a vida, o objetivo da sociedade, etc. Podia estar errado, podia ser completamente equivocado, mas o fato é que havia disputas de horizontes históricos. Hoje em dia não tem. Então é como se a lógica do mercado ela tivesse impregnado tudo. Você vê como impregnou a religião. Boa parte das práticas e da estrutura, digamos assim, da estrutura das instituições religiosas se assenta exatamente sobre essa ideologia.
Quem tem curiosidade... Bom, a gente aqui não vamos ter tempo para isso, mas eu vou fazer apenas uma alusão. Se alguém tiver interesse em perceber isso, ter uma experiência disso, é só ir numa dessas igrejas neopentecostais do tipo universal do Reino de Deus e tal, onde você vai encontrar uma coisa muito curiosa. Para quem, como eu, conhece o que é a cultura cristã, você vê uma coisa muito interessante, que a leitura da Bíblia, os ensinamentos, tudo é voltado para a conquista do sucesso. A conquista do sucesso é que é vista como resultado de ser abençoado. E o sucesso se mede objetivamente por ter ou não dinheiro. Então, o pastor pergunta, quem tem dívidas aqui? Um montão de gente levanta. Então, fazem uma oferta, porque Deus livrará as dívidas desde que a pessoa, claro, confie em Deus e demonstra essa confiança fazendo uma oferta. É uma lógica mercadológica da salvação. Mas não é na salvação eterna. Você não escuta muito dificilmente coisas como salvação eterna, Apocalipse nem pensar, amai-vos uns aos outros. Não. É fazer parte da comunidade, fazer tudo aquilo que é necessário para que você também seja bem-sucedido como aquelas figuras exemplares. Isso é só um exemplo de como essa cultura essa cultura do mercado, ela impregnou todos os aspectos da nossa vida. Você pega o sexo e é a mesma coisa. Você tem uma espécie de objetificação e fetichização do que são as práticas sexuais bem-sucedidas, vamos dizer assim, né? A lista é muito longa. O que que esse mundo, é um mundo que aquele coreano radicado na Alemanha, Byung-Chul Han, chama de o mundo da transparência, o mundo da sociedade do cansaço. Da transparência por quê? Porque justamente uma das coisas que faz falta hoje em dia é a opacidade, é o mistério. Se a gente pensar bem, o mistério sumiu das nossas vidas. O assombro, o encantamento, o tédio. Essas experiências, encantamento, tédio, assombro, a gente pode fazer uma lista, são experiências de quem está olhando o mundo e se deixando surpreender. A gente cada vez se surpreende menos. Por quê? Cada vez mais o cotidiano ele é assolado por isso, por essa exigência do trabalho, crianças hoje em dia com 6 anos têm uma agenda lotada de segunda a sábado. Na minha infância, você tinha 2 ou 3 coisas e você tinha tempo para brincar. As crianças hoje em dia, brincar também já está tudo regulado. Você já tem os lugares, já tem as práticas, já tem tudo quanto é tela. Tudo é tomado pela lógica da organização. E isso faz com que essa ideia de bem-estar, que a Ana lembrou bem, bem-estar não é você estar rindo, bem-estar não é você estar com saúde atlética, bem-estar é um estado de satisfação com a vida que você tem. É assim, é uma definição vaga, mas eu acho que é a única que vale a pena manter. Por quê? Porque ela dá margem a que cada um busque estar satisfeito com a vida do jeito de que for capaz, do jeito que pretender. É isso que um bom médico, sabe e respeita no seu paciente. Um médico jovem, um médico que ainda não tem essa experiência, ele vai tentar encontrar qual é o guideline do bem-estar, qual é o guideline da saúde, e vai tentar aplicar isso de maneira bem correta, protocolizada para o seu paciente. E perde a essência do que é a prática médica, né? A prática médica não é Nós não somos mecânicos do corpo humano, né? É outra coisa. Também não somos sacerdotes. Não. Nós somos parceiros humanos cujo legado social é o de produzir, devolver, recuperar, na medida do possível, a normatividade biológica, psíquica e social de quem nos procura. É só isso. O que a pessoa vai fazer da normatividade biológica, psíquica e social não nos diz respeito. Nós não somos sacerdotes, não temos mensagem para dar para ninguém. A não ser, talvez, essa, a de que você pode ter uma vida mais interessante do que você tem e a gente está aqui para lhe ajudar. Isso
descrito como, digamos, a essência da medicina, é uma coisa quase ridícula hoje em dia, né? Porque se você pergunta o que é a prática da medicina hoje em dia para o discurso oficial, para o discurso mais hegemônico, é outra coisa que aparece. Então, nessa sociedade da performance, nós, os médicos, têm que resistir, né, a não ser tragados por essa lógica. De novo, isso, saúde, eu concordo com a Ana, bem-estar é você, enfim, dizendo com outras palavras, é você ter a vida mais interessante de que você for capaz. Não é a mais longa, não é a menos atravessada por doenças, é a mais interessante que você vai. Doença faz parte da vida, doença faz parte da saúde. Essa ideia de Canguilhem, eu acho que é muito poderosa, né? Eu acho que saúde é a capacidade de você cair e levantar. É adoecer e se recuperar. Recuperar na medida do que for possível, porque isso também vai mudando ao longo da vida, né? A nossa tarefa é de acompanhar os nossos concidadãos, os nossos pares humanos nessa coisa, até a hora que, sei lá, a luz apaga e pronto, acabou essa brincadeira. Que ela seja encantadora e lúdica, né? Exatamente. Desde cedo na minha vida, eu passei a definir o meu bem-estar, o que eu gostaria de ter como bem-estar, a partir da minha tranquilidade dentro do que eu defini como minha zona de conforto. E tudo que eu fiz e faço até hoje é para me tentar ficar dentro dessa zona de conforto, com aquilo que eu achei que iria ser bom para a condução da minha vida e que me daria prazer, obviamente, né? Isso no equilíbrio entre trabalho e outras atividades. Isso é óbvio que, de acordo com o que você falou e que todos nós pensamos, acredito, ela vai variar de pessoa para pessoa. Mas, em última instância, é isso, né? A busca do bem-estar vai depender do grau de amadurecimento do indivíduo, porque eu acho que você só consegue definir qual é a sua zona de conforto a partir do momento que você amadurece isso, que você consegue ter uma ideia legal do que seja a sua zona de conforto. A grande questão é que, e dito isso, é que, no momento atual, e juntando todas aquelas placas tectônicas a que você se referiu, nós vivemos um momento em que nós temos as nossas grandes corporações se apossando do ato médico, né, e tirando do médico a capacidade de decisão. Isso é visto de uma forma tão grave e afrontosa, e somente para exemplificar, que em cooperativas médicas, por exemplo, né, o meu trabalho ele passa a ser aferido pelo índice de satisfação do paciente. Aquilo que deveria ser muito interessante na relação médico-paciente passa a ser usado como um índice de punição do médico. Então, vira um negócio absurdo essa questão. E o que nós vemos hoje é a transformação disso tudo na verticalização indiscriminada da medicina, que é um futuro, isso já dentro de um futuro, não é nem futuro, de um presente, já estabelecido, né? Onde todos nós vamos ter que trabalhar demais por um trabalho dentro de uma precificação vil e tendo que atender a tudo que a empresa espera que a gente ofereça para o nosso paciente e sendo punido se a gente não fizer isso. Quer dizer, a situação realmente ela é muito preocupante, porque como nos mantermos na nossa zona de conforto dentro de uma situação tão calamitosa como essa? É esse processo que muitos já chamam hoje em dia de uberização, né? A uberização das relações de trabalho, que vai para além da coisa do transporte. É um fenômeno que está entrando em todas as áreas. Não é só na saúde também, né? Em muitas outras áreas, essa precarização do lugar da remuneração do trabalho de cada indivíduo. Mas você vê, Jário, como é que é interessante, né? Se você disser o que você acabou de dizer, em praticamente qualquer encontro ou congresso de empreendedores ou de qualquer evento de cultura organizacional, ou que tenha psicólogos de recursos humanos e tal,
todo mundo vai achar você fora de órbita. Por quê? Porque você está defendendo a zona de conforto. A pregnância dessa cultura da performance é tão grande que o tempo todo que você ouve é o contrário. Se você está na zona de conforto, você está mal, é preguiçoso, não é ambicioso, você não está desejando. Você, para poder crescer, e você tem que crescer o tempo todo, você tem que sair da sua zona de conforto. Eu escuto, às vezes, isso de pacientes que estão incomodados porque estão se sentindo na zona de conforto e passam a ver isso como um problema. Por quê? Porque a concorrência não deixa eles quietos, acha que vão ser ultrapassados. Quem é que tira férias de 30 dias hoje em dia? Ninguém tira. E uma das razões é essa, é o medo de ser visto como desnecessário. Em 30 dias eu saí, nada aconteceu, então eu posso ser dispensado. Então ninguém tira mais férias de 15 dias. Aliás, ninguém tira mais férias. Essa precarização do trabalho faz com que férias e aposentadoria vai lentamente virando lenda urbana, né? Ah, meu pai, meu avô falava que antigamente... Isso é um fenômeno muito... Agora, aí a pergunta é essa, como é que a gente faz diante disso? Você tem duas escalas de tempo, né? Numa escala de tempo mais histórica, o que tem que fazer é mudar a sociedade, é mudar a maneira como a economia gira a sociedade. Isso é utopia. Pode ser que seja utopia, mas é uma utopia sem a qual a gente fica completamente refém dos processos de decisão de quem já tem o poder para decidir. Quais são as regras do jogo? Uma coisa fundamental que aconteceu nesse período dos anos 80 para cá foi exatamente o esvaziamento no imaginário político global da ideia de que a gente pode fazer política tentando mudar as regras do jogo. Não é? Isso acabou, porque agora fazer política é sempre, de alguma maneira, você tentar ganhar mais utilizando melhor as regras do jogo que está aí. Uma coisa interessante da pandemia é que ela bagunçou um pouco esse coreto, né? E, de repente, você vê governos totalmente antissocialistas ou antidistributivistas e tal, não só defendendo, mas praticando a proposta de você dar dinheiro às pessoas que estão sem trabalho. E você vê que já existe a possibilidade, existem propostas, claro, mas ainda propostas que mostram como, no futuro, a automação, né, até as técnicas de substituição da ação humana por máquinas e tal, vão necessariamente ter que mudar a maneira como a gente pensa o que é o modo como as pessoas ganham dinheiro. Ou seja, a ideia de que você tem estruturas estatais universais cujo objetivo é dar condições para que as pessoas tenham uma vida minimamente organizada, decente, que tenham acesso à educação, que tenham acesso à saúde, etc. e tal, deixe de ser uma maluquice de comunista para ser algo que faz a economia girar melhor do que uma sociedade que nem a nossa brasileira, onde você tem muitas dezenas de milhões de pessoas que são incapazes de operar numa sociedade cada vez mais digital, informatizada, etc. O Brasil vive uma encruzilhada. Ou a gente consegue virar esse negócio, ou a gente vai verticalizar ainda mais o abismo social. A gente vai ter uma turma pequena, antenada com o que se passa no resto do mundo, e mais da metade da população vivendo parecido com as populações da África saariana. Então, esse é o horizonte de longo prazo. A gente tem que pensar em mudar as regras de jogo que organizam a estrutura social brasileira. Agora, isso é uma tarefa de gerações. Do ponto de vista mais do curto prazo, o que a gente pode fazer é um pouco na esteira do que você e a Ana estão falando, como é que cada um consegue, pelo menos, manter a cabeça fora desse atoleiro. É não se deixar assim, levar inteiramente, pelo menos, por essa lógica, né?
Não, porque às vezes você não consegue deixar de ter o seu Uber, vamos dizer assim. Você tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Mas você saber o que está acontecendo e mirar numa outra coisa é fundamental para você ter a sensação de que não está totalmente cego, totalmente tomado por essa lógica de anulamento da capacidade individual de buscar a sua vida assim, interessante. É a recusa dessa ideia do sucesso, né? É a recusa da ideia da performance, é você poder... Agora, dito isso, eu não quero também terminar com notas só assim catastróficas e apocalípticas, não. Eu acho que no Brasil tem acontecido coisas muito interessantes, promissoras. É porque isso ainda não é tão visível quanto precisa ser, né? Mas vou dar um exemplo só. No que diz respeito a essa questão de gênero e racial, eu acho que o Brasil, nesse momento, em 2021, está melhor na parada do que estava em 2001 e muito melhor do que em 1981. Em 1981, só para ficar nessas décadas que a gente está comentando aqui, era muito mais opressiva a sociedade para toda a população LGBT. Foi quando começou o movimento, começou antes, na verdade, né? Mas foi o movimento feminista, por exemplo, deu um salto a partir dos anos 80 e 90, com repercussões, reverberações para todo esse campo da sexualidade e do gênero. De modo que a gente pode ver que, no Brasil, muita coisa que hoje acontece, reivindicações, presenças na mídia, presenças nos jornais, presenças em tudo quanto é lugar, de questões, de falas, de pessoas e tal, que eram totalmente silenciadas, obscurecidas. A mesma coisa no campo racial. Tem problemas? Tem. É confuso? Às vezes se cria desacerto e desentendimento? Sim. Mas o fato é que o Brasil, hoje, pelo menos, está cada vez mais impedido de denegar o fato de que é o país onde mais morre gente LGBT de morte violenta, é o país onde você tem ainda uma exclusão absurda, catastrófica da população negra do patamar mínimo de acesso às riquezas sociais, tanto econômicas quanto culturais. Isso, pelo menos, não dá mais para esconder debaixo do tapete. Então, assim, a gente também tem coisas interessantes acontecendo e que a gente precisa dar força. E no nosso campo da saúde, eu acho que é uma tarefa desses novos 10, 20 anos pela frente, reorganizar os movimentos corporativos dos médicos para poderem recuperar o sentimento de grupalidade que os tornará atores coletivos com mais poder de persuasão e de influência política na decisão das regras do campo da saúde. Se não houver, da parte dos médicos interessados nisso, esse esforço de recuperação da sua potência política dentro do campo da saúde e no campo social, não tem jeito, essas grandes corporações vão passar o rodo, como está acontecendo. É o que nós estamos tentando fazer. Obrigada, Beni. Eu vou precisar interromper, porque, na verdade, nós temos um compromisso, principalmente com a empresa que tem criado essa plataforma, que nós temos trabalhado bastante, e nós já praticamente ultrapassamos quase 25 minutos. E eu tenho que respeitar aquilo que foi acordado com eles, muito embora nós estamos aprendendo muitas coisas aqui, e eu sei que nós estamos dentro de uma área filosófica bastante importante e que com uma hora a gente não vai conseguir chegar a nenhuma conclusão tão importante como precisava. Então, eu vou dar aí pelo menos 2 minutos a você, Benilton, a você, Jairo, e a você, Ana, para poder fazerem as suas últimas contestações, e depois eu vou entrar com a finalização do nosso sorteio e finalizar o evento. Então, a palavra vamos deixar por último ao Benilton, que é a mais importante de todas nós aqui, e começar com a Ana, as suas considerações finais. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao Beni estar aqui com a gente. Eu me sinto muito feliz de estarmos, como sociedade, discutindo esse problema
E exatamente buscando esse movimento de repensar a medicina, de repensar a prática, de não ceder e de fazer resistência a essa transformação não humanística da medicina, né? Não as corporações e as verticalizações. Temos que unir toda a classe médica nisso. E eu me sinto muito feliz em estar aqui debatendo e podendo fazer isso dentro da SOBED. Muito obrigado, Gibe. Muito obrigado, Beni. Jairo, a palavra é sua, querido. Só tenho a agradecer o convite por participar desse debate extremamente interessante. Essa discussão ela me interessa particularmente. E devo dizer que, embora a gente esteja vivendo um período muito difícil, e, aliás, toda a classe médica, essa discussão dentro da nossa sociedade, proposta pela Ana, a ideia foi dela, foi muito interessante, porque ela mostra o amadurecimento a que nós estamos nos propondo e que nós estamos buscando. Acho que só assim que talvez a gente chegue a algum lugar, e a gente levar isso para os nossos associados é muito importante e tem a mesma relevância da gente discutir as novas técnicas endoscópicas. Então, muito obrigado, e muito obrigado, Benilton, por você dedicar uma parte do seu tempo para essa reflexão junto com a gente, coisa que a gente provavelmente não conseguiríamos fazer sozinho e que você contribuiu e enriqueceu imensamente. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer ao Ricardo, a Ana, ao Jairo, o convite. Fiquei muito contente, assim, estou à disposição de vocês e eu queria dar parabéns. Eu acho que, de fato, é uma coisa muito meritória da SOBED investir nesse tipo de discussão, sabe? Da resistência, da tenacidade. Eu sou botafoguense, o que significa que eu tenho PhD em resistência, e assim como já foi dito do sertanejo, eu acho que a gente pode dizer isso do botafoguense, é antes de tudo um forte, não desiste nunca. Essa é uma característica que talvez valesse a pena todo mundo poder, digamos assim, exercitar, né? Então eu estou aí, se vocês quiserem, a gente pode promover outras discussões. Muito obrigado de novo, foi uma satisfação para mim. Olha, quem tem que agradecer somos nós, Benilton. Foi muito interessante a gente conseguir refletir um pouquinho sobre todas essas mudanças que estão acontecendo em todas as gerações do nosso país. O fato de nós introduzirmos nessa fase filosófica do neoliberalismo no mundo é uma coisa que faz com que a gente sente, comece a refletir e começar a ter uma abertura muito importante em todos os sentidos, quer seja ela na área do trabalho, na área de relacionamento, na área de família, em todos os sentidos. A SOBED vem evoluindo bastante, não só na parte acadêmica, científica, mas também na sua área de reflexão e de atividades sociais com todos os seus associados. Acho que esse foi um ponto bastante importante para nós. Eu tenho certeza que nós, em comunhão, em conjunto com o Jairo, com a Ana e os demais membros da minha diretoria, nós podemos trazer essas reflexões importantes para todos nós, dentro de alguns eventos importantes para nós. E não tenha dúvida que, quando isso acontecer, eu tenho certeza que você será chamado e vai estar conosco, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado muito pela sua presença, foi muito importante, nós tivemos uma quantidade bastante importante que foi crescendo. Eu estive em contato com a TBR e foi crescendo a cada momento da sua explanação, e chegamos a um pico bastante importante. Então, isso demonstra que as pessoas deviam estar gostando daquilo que nós estamos falando, e eu acho que vale a pena nós talvez trazermos isso nos próximos eventos. Então, muito obrigado a você, foi muito importante. Obrigado, Jairo, obrigado, Ana, obrigado a todos os associados que estiveram conosco aqui, muito obrigado
a TBR, que tem nos ajudado e colaborado muito com o nosso trabalho, ao nosso staff, a Silvia, a Gisele, e todas as pessoas que trabalham conosco, tem nos ajudado muito a fazer com que a SOBED caminhe cada vez mais pela frente. Eu vou agora finalizar aquilo que a gente tinha combinado, que era o nosso sorteio. Na verdade, tiveram 3 pessoas que também estiveram no evento conosco ontem, que foram sorteadas e que eu, lamentavelmente, não vou poder refazer esse sorteio com o mesmo nome, então eu tive que trocar, então vão ter 3 pessoas que nós tivemos que retirar o nome, porque ontem já foram sorteadas, e agora os 5 primeiros nomes que vão estar conosco com suas inscrições feitas pela SOBED para o curso de endoscopia bariátrica foram a Paula Moraes Gomes de Oliveira, Rafael José da Silva, Mara de Andrade, Júlio Kisberi Barbosa e Annelise Luderer Dias. Então, vou repetir os nomes dos 5 inscritos no curso de endoscopia bariátrica. Paula Moraes Gomes de Oliveira, Rafael José da Silva, Mara de Andrade, Júlio Kisberi Barbosa e Annelise Luderer Dias. Depois, uma outra inscrição para o curso de cápsula endoscópica é o Eduardo Balzano Maulás, para o curso de cápsula endoscópica. Depois, para o curso do CPRE, ficou a Mirela Rebouças Fernandes de Lima e Márcia Fonseca Bassaús. E os outros 2 últimos, para as inscrições da SBAD, ficou a Ágata Cristi Fernandes Molinari e Rafael Pires Quinelato. Então, vocês que foram sorteados, amanhã entrarem em contato com a nossa secretaria, confirmando esse sorteio. Então, mais uma vez, a todos, muito obrigado pela presença, uma satisfação muito enorme. Estamos finalizando hoje a Semana do Endoscopista. Espero que no próximo ano a gente tenha algumas outras grandes atividades. E, mais uma vez, muito obrigado a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, Jairo. Obrigado, Benilton. Uma boa noite a todas e um bom final de semana. E vamos torcer para os nossos medalhistas olímpicos. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.